Olá, personas! Sou o professor Silvano Prates. Se você está conhecendo agora o canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Então verifique aí se você já é inscrito. Se não for, se inscreva, dá um joinha e compartilhe, nos ajude a divulgar e propagar a matemática de forma conceitual e simples. Vamos aí a mais uma aula de educação matemática dos anos iniciais do ensino fundamental, aulas de quarto ano, volume 1. A atividade é a 8.2, que diz o seguinte, ó, tá pedindo para usar as caixas poliédricas da atividade anterior. As caixas poliédricas, nós vimos aqui na atividade anterior, no modo geral, tá vendo? Ó? Que aí os nomes das figuras, aqui se chama cubo, paralelepípedo, também chamado como bloco retangular, prisma de base triangular, tem duas bases aqui, em formato de triângulo, e as laterais em formato de retângulo. E aqui nós temos prisma de base hexagonal, duas bases de hexágono, e as laterais em formato de retângulo. E vem as pirâmides. Pela base nós damos nome a elas. Pirâmide de base o quê? Aí veja o formato da base, aqui é o formato de triângulo. Então, pirâmide de base triangular e assim por diante. Então, usando aí os sólidos anteriores, está pedindo agora para você contar o número de faces. Então, pausa aí o vídeo e tente contar aí as faces. Vamos lá, você consegue. Pois bem, imaginando que você pausou e tentou fazer e colocou o número de faces, confira agora. Olha só, as faces que nós vimos na aula anterior são as laterais, a parte de cima e a parte de baixo. Porém, nas pirâmides, você pode observar que ela tem a parte de baixo, as laterais e a parte de cima é apenas um vértice aqui, ó, ela termina em um vértice apenas. Todas as pirâmides, toda e qualquer pirâmide vai terminar a parte de cima com um vértice, tá? Por isso que ela tem esse formato de triângulo aqui, tá vendo, ó? Eles vão aqui, ó, diminuindo, diminuindo até chegar num vértice só em cima. Então as laterais, digamos que tenha o papel também de teto, né? Lateral e teto e telhado ao mesmo tempo. Tá? Então contando as faces. As faces aqui do cubo, como ele tem, ó, formato de quadrado nas faces, então vejam que eu tenho aqui a base, ó, para fechar as laterais, vai ser uma face de cada lado aqui, tá vendo? Então, vão ser quatro laterais, quatro faces laterais, mais a parte de baixo e a parte de cima. Total, quantas faces? 6 faces. Quantas faces do paralelepípedo? É a mesma coisa, ó. Esse aqui também é um exemplo de um paralelepípedo aqui, tá vendo? Ó? Um bloco retangular. Vejam que essa face pode ser até quadrada, mas essa outra não, é um formato de retângulo. É um paralelepípedo também, tá bom? Então vejam que, contando as faces, também vão ter 4 faces laterais, em volta aqui, a parte de baixo e a parte de cima, também 6. E o prisma de base triangular? Então vejam que, no caso do prisma aí de base triangular, ó, aqui estão as bases, olha que ele está deitado assim, tá vendo? Ó? Então as bases estão aqui, ó, a base dele, ó, tá aqui e aqui. E as laterais, ó, formato de retângulo. Mas quantas laterais? 3, ó, de acordo com a base. Se a base tem 3 lados, se fosse um triângulo isolado, 3 lados, para fechar as laterais, 3 faces. Então, 3 as laterais mais o teto e o chão, total 5. A mesma coisa o prisma de base hexagonal, ó. Tem 6 lados aqui a base, vai precisar de 6 faces para fechar as laterais. Mas a parte de baixo e a parte de cima vão dar 8 faces. Tá bom? E a pirâmide? Vou fazer uma só para você
verificar aí como é que faz. Ó, vamos pegar a pirâmide de base pentagonal, tá vendo? Ó, tem um pentágono aqui a base, 5 lados. E as laterais tem que ter quantas laterais? 5 também. Se eu tivesse 4, ia ficar uma parte aberta. Então, 5 laterais. E eu não tenho a outra base em cima, termina no vértice. E eu quero face. Então, a base são 5 lados aqui, que é um pentágono. Então, vão ter 5 laterais, com mais a base, 6. Então, aqui, aliás, é isso mesmo, pentagonal, que eu estava olhando aqui, hexagonal. Pentagonal, tá vendo? Ó, tem 5 lados, 5 faces laterais, com mais a base, vão dar 6. Então, vejo que aqui, 6 para fechar, com mais a parte de baixo, 7. 4 aqui para fechar, com mais a parte de baixo, 5. 3 para fechar, com mais a parte de baixo, tá aí. Tá bom? Então, forte abraço, até a próxima aula.